Preparado para desvendar mistérios médicos sem nunca abrir um livro? Este é o canal Qual a Doença, e hoje vamos abordar o episódio 11 da primeira temporada de Dr. House, intitulado Detox. O paciente cospe sangue sem nenhuma explicação aparente. Os médicos, com a calma característica da equipe, começaram a investigar a causa dessa hemorragia interna que, estranhamente, não estava relacionada ao acidente que o trouxe até o hospital. A anemia hemolítica foi a primeira constatação, mas era algo muito estranho, já que não havia histórico genético. Os exames de drogas também saíram negativos, o que acrescentou mais uma camada de mistério ao caso. Os médicos, sempre meticulosos, procuraram por inflamações, mas nada foi encontrado. Era como tentar resolver um quebra-cabeça onde as peças simplesmente não se encaixavam. Lúpus, uma doença conhecida por enganar até os mais experientes, foi a próxima suspeita, mas mais uma vez, os resultados apontaram para o negativo. Cada teste descartado deixava a equipe mais intrigada, enquanto o hematócrito do paciente continuava a piorar. Era como se houvesse uma sombra invisível corroendo seu corpo por dentro, desafiando todas as explicações médicas conhecidas. Enquanto os médicos tentavam desvendar esse enigma, a situação do paciente só piorava. Mas havia algo mais por trás desse quadro complicado, algo que ainda não havia sido descoberto e que estava prestes a virar o jogo de maneira inesperada. O paciente, que inicialmente parecia estar encontrando algum alívio, começou a enfrentar um novo desafio: a cegueira. De repente, a visão que antes permitia perceber cada detalhe ao seu redor desapareceu, deixando-o em um estado de confusão e desespero. Os médicos, atentos a cada mudança, identificaram rapidamente um coágulo se formando no olho, uma complicação que exigia ação imediata. Decididos a restaurar a visão do paciente, a equipe médica considerou a retirada do humor vítreo, uma manobra delicada que visava criar espaço para que a artéria afetada pudesse se recompor e o coágulo pudesse ser eliminado. Esse procedimento, embora arriscado, representava uma das últimas esperanças para reverter a cegueira iminente. No entanto, o inesperado aconteceu. O paciente, que mostrava sinais de melhora, sofreu um forte episódio de vômito, levando os médicos a transferi-lo para a unidade de terapia intensiva. Os exames subsequentes revelaram algo alarmante: o fígado do paciente estava entrando em falência. Era como se uma tempestade interna estivesse devastando seu organismo, desafiando todas as intervenções médicas anteriores. A queda abrupta em seu estado de saúde colocou toda a equipe em alerta máximo, percebendo que havia algo mais profundo e obscuro afetando seu corpo. Enquanto a equipe lutava para estabilizar o paciente, a complexidade do caso se aprofundava, deixando todos intrigados e ansiosos por respostas. Cada novo sintoma parecia acrescentar uma camada de mistério, tornando o diagnóstico cada vez mais evasivo. Estava claro que havia forças ocultas em jogo, algo que ainda não havia sido descoberto e que prometia revelar-se de maneira surpreendente, conectando os pontos de uma trama médica que estava longe de ser resolvida. O paciente começou a apresentar alucinações, uma mudança perturbadora que deixou a equipe médica ainda mais perplexa. Ele relatava ver sua gata falecida, uma presença reconfortante que, na realidade, já não estava mais entre os vivos. Essas visões não eram apenas fantasias, elas refletiam um estado mental profundamente alterado, desafiando os médicos a encontrar uma conexão entre o que ele via e sua condição física deteriorante. Era como se a mente do paciente estivesse tentando comunicar algo que o corpo ainda não conseguirá explicar. Esse quadro de alucinação que o paciente sofreu reforçou a suspeita inicial de lúpus, uma doença autoimune conhecida por seus sintomas variados e difíceis de diagnosticar. Dr. House, sempre cético, inicialmente concordou relutantemente com esse diagnóstico, mas algo não se encaixava completamente. Ele observou que o critério de psicose utilizado para fechar o caso poderia estar sendo confundido com alucinações. A distinção entre psicose e alucinação era crucial para desvendar o verdadeiro enigma por trás da saúde do paciente. Explicando de um jeito simples: alucinação é quando você vê, ouve ou sente alguma coisa que na realidade não está ali. Por exemplo, se você está no seu quarto e acha que ouviu alguém te chamar, mas não tinha ninguém lá de verdade, isso é uma alucinação. Psicose é como se a sua cabeça ficasse muito confusa e começasse a misturar o que é de verdade com o que não é. Quando alguém está em psicose, pode ter várias coisas diferentes acontecendo, como alucinações, ver ou ouvir coisas que não existem, e também acreditar em coisas que não são verdade, como achar que alguém está contra ela, mesmo sem motivo. A conexão com a gata falecida levou House a uma revelação surpreendente. Após a autópsia, descobriu que a gata havia ingerido naftaleno, um composto químico tóxico. Isso fez House perceber que o paciente também estava exposto a essa substância, provavelmente através de contato indireto. Com essa descoberta, House desvendou a verdadeira causa dos sintomas debilitantes do paciente. O naftaleno, aspirado, que for armazenado nas células adiposas devido à sua solubilidade em gordura, começou a ser liberado à medida que o paciente perdia peso e queimava gordura no hospital por conta da dieta empobrecida do hospital. Esse processo levou à liberação gradual do veneno no organismo, culminando na falência hepática que todos testemunharam. A genialidade de House estava em perceber que a origem do mal não estava nas doenças autoimunes ou nas hemorragias inexplicáveis, mas em uma toxina ambiental silenciosa que havia passado despercebida até então. Vamos explicar mais profundamente
Excelente. Então, a intoxicação por naftaleno no episódio não ocorreu por ingestão direta pelo paciente, mas sim por exposição indireta através de sua gata de estimação. A gata ingeriu naftaleno e o veneno foi transferido para o paciente através do contato próximo. O naftaleno é altamente solúvel em gordura, permitindo seu armazenamento nas células adiposas do corpo. Conforme o paciente começou a perder peso, a gordura armazenada foi metabolizada, liberando gradualmente o naftaleno no organismo. Esse processo resultou na deterioração das funções hepáticas e no agravamento do hematócrito, conforme observado nos sintomas apresentados. A exposição indireta através de um animal de estimação destaca a importância de manter produtos tóxicos fora do alcance de animais e humanos, prevenindo assim intoxicações acidentais e silenciosas como a enfrentada pelo paciente. No episódio, os sintomas que o paciente apresentou, como hemorragia interna inexplicada, anemia hemolítica e falência hepática, estavam intrinsecamente ligados à intoxicação por naftaleno. Como o paciente perdeu peso muito rápido, as células adiposas começaram a liberar o naftaleno armazenado de forma muito rápida, intensificando os efeitos tóxicos no organismo. A deterioração do hematócrito refletia a hemólise causada pela substância, enquanto a falência hepática evidenciava um impacto severo no fígado. Além disso, as alucinações envolvendo a gata falecida eram indicativas dos efeitos neurotóxicos do naftaleno, demonstrando como essa toxina pode afetar múltiplos sistemas do corpo de maneira interligada. Essa conexão detalhada entre os sintomas e a intoxicação por naftaleno não apenas reforça o diagnóstico final, mas também ressalta a complexidade dos casos médicos apresentados na série, onde cada detalhe contribui para a resolução do mistério. Agora que você aprendeu sobre intoxicação por naftaleno, que tal ficar por dentro do próximo episódio de House que irá aparecer aqui no canal em 2 dias? A pergunta é o que você vai fazer na sexta-noite? Causa mais provável é câncer porque você está aqui e porque não descobriu. Causa mais provável é câncer porque você está aqui e porque não descobriu.